Paz, queridos, Shalom, Ladatov. Estou gravando aqui esse vídeo para tentar ajudá-los nesse momento tão difícil, né? Diante dessa pandemia que está assolando no mundo. A nossa proposta é falar um pouco a respeito da estrutura da BHS, a Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Falaremos sobre os principais manuscritos do Antigo Testamento e vamos também entender um pouco que manuscrito serviu como apoio para que a Bíblia Hebraica Stuttgartensia ela foi produzida. Dito isto, vamos começar falando a respeito dos principais códices ou manuscritos do Antigo Testamento. Quando falarmos de códice, você é preciso ter em mente o formato desse manuscrito. Pense em várias folhas, que no termo acadêmico chama-se de fólios, e que será de certa forma presa, dando uma ideia futura de um livro. Então, o códice seria um protótipo de um livro. Então, o principal manuscrito, em formato de códice, do Antigo Testamento, que chamamos de Tanar, ele ficou conhecido como Códice de Alepo, o Códice A, datado de 925-930 depois de Cristo. Então, é um códice medieval. Ele foi reconhecido como a maior autoridade de manuscrito do Antigo Testamento. Ele foi produzido pelo Massoreta, Aaron ben Moshe ben Asher, e lamentavelmente uma boa parte desse códice foi destruída com o incêndio criminoso que houve, em 1947, na sinagoga de Alepo, lá no Egito. Ele contém todo o Antigo Testamento. No entanto, devido ao incêndio, o que nós temos de conteúdo inicia em Deuteronômio 28 e 17, a última palavra do verso. Um outro manuscrito é justamente o Códice do Cairo dos Profetas, conhecido como Códice C, datado de 895 a 896 d.C. Ele contém apenas os profetas anteriores e posteriores, Anteriores, Josué a segundo livro dos Reis, e posteriores de Isaías a Malaquias. Essa questão de Josué fazer parte dos profetas, é preciso vocês fazerem uma revisão, uma pesquisa no tocante ao cânon judaico, tá certo? Um outro manuscrito, que é o chamado Códice de Leningrado, conhecido como Códice Lamed, que em português é Códice L, ou B19A. Esse manuscrito também, ele pertence à família dos Massoretas, muito conhecido também, também da família dos Ben Asher, e
ele foi encontrado, levado, e hoje ele encontra-se na antiga cidade, né? De Lenin, né? Leningrado, antiga cidade da Rússia, e ele contém todo o Antigo Testamento em perfeito estado. É este manuscrito, né, que vai dar justamente base à produção da chamada Bíblia Hebraica Stuttgartensia, que vem de Stuttgartia, uma cidade da Alemanha. Essa Bíblia foi produzida em 1967 para 77. Cidade de origem Alemanha, não é? Bem, a BHS, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, ela compõe de 5 partes principais, né? Nós temos o texto massorético, a sigla é TM maiúsculo, né? O aparato massorético referente à chamada Massorá Magna, que são as anotações dos copistas. A abreviatura é M maiúsculo e M minúsculo. A Massorá Parva, M maiúsculo e P minúsculo. A Massorá Finalis, que é M maiúsculo e F minúsculo. Essa chamada Massorá, né, anotações dos copistas que deixaram as margens do texto, né? E depois o chamado aparato crítico, que nós vamos aqui entender a composição, né, de cada uma desses elementos, né? Então aqui nós temos um espelho, né, da página do Códice Leningrado, né? O que é que seria a Massorá Parva, ou Parva, né? Em hebraico pronuncia-se Massorá Ketaná, no latim Massorá Parva, né? Massorá menor. É um conjunto principal de anotações massoréticas, né? Escrito entre colunas e nas margens laterais do texto bíblico e nos códices medievais da Bíblia Hebraica de tradição tiberiense, o local onde foi produzido, né? Temos aqui a terminologia encontrada, ela é principalmente aramaica, mas existem também alguns termos hebraicos que são típicos da tradição de Tiberíades, né? Essas informações vocês poderão encontrar no Manual da Bíblia Hebraica do Dr. Edson Francisco de Faria, não é? E a função principal da Massorá menor, Massorá Parva, né, é observar todos os aspectos do texto massorético, ou seja, a chamada Rapax Legomenon, que diz respeito a palavras que só irá aparecer uma única vez, né, em toda a Bíblia,